Olá, eu sou o Dr. Diego Munhoz, sou ortopedista especializado em joelho e hoje vamos falar nesse vídeo um pouco sobre artrose e desgaste no joelho, mas vamos pormenorizar as consequências desse desgaste, ou seja, o que o paciente sente, o que pode ter de problema no futuro e quais as consequências mais graves em relação a isso. Sabemos que a artrose do joelho está ficando cada vez mais frequente, principalmente devido ao aumento da população de idosos. E ela é uma condição irreversível, que não possui uma cura, está associada a diversas consequências na vida do paciente. O tratamento envolve diversas terapias cirúrgicas e não cirúrgicas para tratar esse desgaste, mas sabemos que esse desgaste vai acabar uma hora ou outra, principalmente nos casos mais importantes, trazer algumas consequências e sintomas aos pacientes. Impossível não falar desse tema e não citar a dor. Eu acho que esse é o principal sintoma que esses pacientes apresentam e pode ter diversas origens dentro de um joelho com artrose, né? As alterações ocorridas pela perda de cartilagem podem causar dor, a inflamação e sobrecarga podem causar dor, a mudança do eixo, ou seja, do alinhamento da perna que ocorre quando o paciente tem artrose, também eventualmente pode ser um problema doloroso. Sinovite, ou seja, inflamação da sinóvia, inchaço no osso e tendinites, também são outras fontes de dor que todas ocorrem na articulação do joelho na presença de artrose, né? Então, assim, o paciente com artrose ele não tem só um desgaste da cartilagem para ter dor, ele tem diversas fontes de dor possíveis. E essas dores costumam piorar com atividades de maior impacto, em períodos de agudização e inflamação, e às vezes, quando está muito inflamado, pode até ter dor ao repouso. Muitas vezes esse quadro de dor se arrasta e os pacientes já sofrem de dor crônica, necessitando de terapias e medicações especiais para aliviar esse tipo de sintoma, né? E esse acaba sendo um dos principais parâmetros para a condução de tratamento, a qualidade da dor, quantidade da dor e recorrência dessa dor. Outra consequência da artrose do joelho é a inflamação e inchaço no joelho. Pacientes com artrose podem ter períodos de maior inflamação em que se apresenta aí com um derrame, com um inchaço, que é comumente chamado de água no joelho. Quando esse derrame, esse inchaço acontece, esse problema pode limitar bastante a movimentação do joelho. Outra consequência importante da artrose do joelho são as deformidades e são os desalinhamentos da perna. Quando a gente tem essa perda de cartilagem e ocorre muita erosão no osso, desgaste de menisco e ligamento, a tendência do joelho é ter esse desgaste de forma assimétrica, ou seja, um lado gastar mais que o outro. E quando isso acontece, a perna como um todo pode se deformar, levando a um alinhamento em varo ou em valgo, que são nomes que a gente usa para designar o joelho indo para fora ou o joelho indo para dentro, a depender do desalinhamento da perna. Essas deformidades, se não forem tratadas e avaliadas, podem ser progressivas, piorar a mobilidade, piorar a dor e afetar a qualidade de vida do paciente. Outra consequência também pode aparecer. Pode evoluir também por causa da dor e por causa do inchaço, contraturas e diminuição de movimento do joelho. Em decorrência dessa inflamação, deformidade, dor, a musculatura e os ligamentos acabam ficando em posições em que ao longo do tempo elas podem não ser mais redutíveis, elas podem ficar retesadas, podem ficar contraídas, né? Acho que esse é o melhor termo. E essas contraturas, junto com as deformidades, bico de papagaio, fazem com que haja essa limitação do movimento normal do joelho e muitas vezes o paciente acaba tendo dificuldade de esticar, dificuldade de dobrar o joelho, e isso atrapalha muito aí as atividades de vida diária, sendo mais uma consequência da artrose de joelho. E aí a gente juntando diminuição de dor, inchaço, alteração de eixo, invariavelmente a gente vai ter uma diminuição de atividades, né? Então essa é uma outra consequência da artrose. A gente acaba tendo diminuição de atividades esportivas, diminuição de mobilidade. Em alguns casos mais graves, o paciente pode até ficar acamado por causa de um problema no joelho, simplesmente, né? Então, reconhecer essas alterações é importante para que não chegue a esse estado. Nesses casos, inclusive, pode haver uma perda de massa muscular importante associada ao desuso, causando ainda mais dependência, entrando aí num ciclo vicioso, né? Um paciente com menos força muscular tem mais dor, anda menos e tem maior perda de força muscular e por aí
caminhamos. Junto com isso, temos aí uma alteração sistêmica. Pacientes que não andam, pacientes que ficam acamados, podem ter uma piora cardiovascular. Então a gente sabe que quem tem dor, entra nesse processo de desuso e não tem uma reabilitação adequada, pode diminuir capacidade pulmonar, capacidade de drenagem vascular e até a parte cardíaca, né? A função cardíaca pode eventualmente ser prejudicada nessas situações, né? A adaptação de exercícios para pacientes com artrose precisa de um acompanhamento profissional. Como eles têm uma certa limitação, isso não pode ser feito de forma indiscriminada. O auxílio de fortalecimento com algum tipo de exercício de forma aeróbica ajuda sim no controle cardiovascular. E tudo isso se junta, né? Piorando a qualidade de vida, trazendo mais uma consequência geral de qualidade de vida, podendo até afetar áreas mentais, alteração de humor, depressão e outras alterações de saúde mental, irritabilidade, ansiedade, também podem estar presentes num quadro mais instalado e de uma forma mais significativa. Então a gente consegue ver que as consequências da artrose, elas se expandem em relação às coisas, às alterações sólidas do joelho e podem atingir a qualidade de vida de forma geral do paciente. Por isso que é importante um segmento, um tratamento adequado, um acompanhamento com ortopedista especializado. Agradeço a companhia, estamos à disposição novamente, um grande abraço e até o próximo vídeo.